E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, em breve 6. E aqui a gente fala sobre a abstinência e dependência química. Eu disse em breve 6 porque eu estou redigitando, o meu livro, o meu 6º livro que eu escrevo em punho. E eu tô aqui numa passagem que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês, é um spoiler. E depois eu vou falar um pouquinho, tá? Eu vou fazer a leitura. O título do capítulo É necessário um mal. Há tempos já venho perambulando ao nosso efeito dos tempos. Abstêmio, trago ao presente uma redução de danos cataclísmicos para uma pré-aceitação em conformismo do prazer e o anestesiamento. Os pontos de escoamentos são em constantes provocações à endorfina, julgo o mesmo à saciez. Ainda assim, já adotada consciência total de obsessão, fica em barganha de causa a compulsão pelo contratempo ou o descontentamento. No íntimo silêncio habita em vergonha o prazo de validade, o descaso, o fracasso. São máximas de contrária integridade da união, o filho e o pão. Recursos de fácil acesso favorecem esse duelo, ora em ciência, ora em desobediência. Já não estou rendido ao fluxo da prostituição. Também não preciso de muleta ou consolo. A frieza ou desdém do caos já não demanda o teatro e as máscaras defensivas já não precisam de armas em punho. Por estas e outras, o propósito se aplica em mesmo sentido. Contudo, sua atuação agora é menos incisiva, dado que, em realidade, o mal é moral. O tratamento dessa questão atinge o primado da moralidade e isso, assim como a sua subjetividade das naturezas, são invisíveis. A única forma de driblar o incômodo são racionalizações e justificativas de efeito, porém, elas mesmas em repetições negativas são somatizadas em amargo sentimento e decepção. Sendo assim, tolo é o louco em saber e percorrer o jogo em suas manifestações, tanto do começo como para o fim, e vice-versa, salvo em faculdade consciente de reconhecimento a determinante decisão de mudança e transformação. A força da aceitação é um trunfo de ação tradutora e, identificado, parte, portanto, aos passos de liquidação. Neste caso, a crença de um mal necessário ao peso maior que o aceitável deve não mais ser remediado e sim, se pronto, tratado. Compreendo pelo entendimento cíclico um chamado ao empírico, trazer ao reservado essa presença de comunhão junto a outros fatores de positividade, fazer dessa invocação toda a verdade real do verbo, do silêncio e do ato o bem como peso de equilíbrio, sem mais a reserva da dor e do sofrimento. Cara, muito densa, né, a minha escrita, muito complexa a minha mensagem, prolixa, dramática, romantizada, poética, como eu falo, né, eu escrevo por um oculto que se comunica com o oculto do outro. Então, assim, no meu livro, eu tenho alguns momentos um pouco mais claro, mais explícito propriamente de uma situação, porém, na grande maioria das vezes, ele é assim, misterioso, subjetivo, poético, disfarçado. Mas essa passagem, ela é muito interessante porque nos faz pensar que é necessário um mal, sem entrar no aspecto, né, sobre o bem e o mal, o bom e o ruim, sem esse critério, sem esse juízo de valor.
Caralho, que barulho da porra, malandro. Eu deixei a merda da porta aberta. Retomando. Volta comigo, não se perde. O ponto é que você identificando um mal, você pode em algum momento trabalhar isso para então não viver mais a dor e o sofrimento que justaposto foi entendido participativo do mal. Em outras palavras, num processo de recuperação do álcool e droga, um tratamento em busca da sobriedade, da abstinência, determinado um vício e assim uma nova forma de viver, muito provavelmente nessa jornada você se depare com alguns defeitos de caráter, com algumas coisas que você não gostava, algumas coisas que você fazia, algumas coisas que você acreditava, que você entende que não são legais. E eu até mesmo já comentei em outros vídeos, até te convido para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda, para você acompanhar e conhecer os conteúdos aqui do canal. Eu já disse em outros vídeos que é quase comum também a pessoa, quando entra num nível, né, de recuperação, vamos deixar assim de uma forma mais simples, ela busca naturalmente, de forma muito espontânea, também tentar melhorar outras áreas. O que é legal, mas tem que tomar cuidado, porque no início é importante você sanar, vamos colocar dessa forma, a compulsão, tá? Feito isso, consolidado, alicerçado, sabe, com uma estrutura mais fundamentada, por assim dizer, você pode começar a trabalhar outras áreas, mas que já não estão associadas ao vício, o objeto, o produto, a substância e etc. Que aí entra, né, aquilo que eu sempre repito aqui, a pontinha do iceberg de um colossal de pensamentos e sentimentos. Então você vai começar ali a reciclar, reinventar, excluir, inserir, adaptar e etc. uma série de coisas. Contudo, é importante entender que jamais estaremos livres de algum mal. E isso não é ruim. Você tem que entender que se você não estiver fazendo mal para você e mal para o outro, beleza, tá tudo bem. Mas se você está fazendo um mal para você que você identificou, seja lá o que for, vamos dar alguns exemplos para deixar lúdico. Porra, você parou com álcool e com a droga, mas tá fumando cigarro, tá te fazendo mal. Ah, você ainda tá vendo muita pornografia. Cara, você continua mentindo muito. Você migrou pra masturbação, compra, jogo, tá comendo pra caralho, só besteira, tá te fazendo mal. Ou seja, existe um mal reconhecido. E como trabalhar esse mal? Será que é agora o momento de trabalhar esse mal? Como eu falei na leitura, né? Depois, se você quiser, volta ao vídeo e escute por partes e reflita. Porque tem muita coisa ali que eu coloquei, né, poeticamente, mas que representa um pouquinho disso que eu tô agora deixando um pouco mais explanado, né? Vamos dizer assim. Então, assim, será que é uma muleta? Será que essa muleta não é necessária por enquanto? Porra, você sofre um acidente, você vai pro ortopedista, vai pra fisioterapia, usa medicamento, analgésicos, etc e tal, usa uma bengala. Às vezes a bengala é necessário até que o organismo se adapte e se recupere a tal. Até fazendo uma associação, uso de medicamentos psiquiátricos, terapias holísticas complementares, check-up clínico, dentista. Cara, cada um no seu rolê, entendeu? Porque aqui é um âmago, um elixir, é um ágape totalmente direcionado, exclusivo, pontual, mas que abrange a totalidade múltipla, né? Então, assim, é importante entender esses aspectos. E o que eu trouxe na leitura, ou melhor, o que eu trouxe nessa escrita que irá para o meu 6º livro, eu estou deixando aqui como spoiler, é exatamente isso. É identificar naquele momento, eu sei o que representa aquela passagem, até para deixar claro aqui, né? A prostituição que eu me referi na escrita é a prostituição social. Eu estava vivendo ali um nível de ambientes corporativos, muitos negócios e tal,
e muitas vezes eu tinha que me comportar de uma forma que eu me sentia prostituindo os meus valores. Que é um ambiente de piadas, de teatros, de, sabe, uma superficialidade ali que, poxa, faz parte. Se eu consigo me habituar a isso e viver sem me ofender e sem fazer mal a ninguém, tá tudo bem. Mas pra mim, existem formas de também estar nisso sem precisar me sentir prostituído com os valores que eu cultivo, que eu acredito e que eu gosto. E ali eu tava sofrendo migrações, substituições, compensações e etc. De um descontentamento, né? Novamente trazendo esse aspecto, porque ele é constante. E eu entendi que ali era necessário um mal. Porque aquele mal, ele era, naquele momento, suficientemente necessário para que eu conseguisse, então, exercer outras coisas, sem ir para o meu finalmente, que é o uso de álcool e drogas, óbvio, e também conseguir, então, driblar, né? E estar, e participar, e vivenciar alguma coisa ali naquele momento. E essa é uma reflexão interessante, isso faz parte de um processo de recuperação, isso faz parte de um processo de autoconhecimento, e isso muitas vezes está associado em determinado momento, né, e em determinando um aspecto de ser necessário ou não a abstração de alguma outra coisa que não seja o determinado como vício. Porque dentro do processo natural, como eu disse, a pessoa começa a se sentir bem, começa a se sentir confiante, começa a ver que ela consegue fazer. E aí todas as outras áreas, elas também vão começar a fomentar, apetecer a vontade em ser uma pessoa melhor. Só que muitas vezes não é o momento. E mais importante para a gente encerrar essa conversa, é melhor você saber que você tem e possui algo que você entendeu que seja ruim, vamos dizer que seja mal, e vivê-lo honestamente, verdadeiramente, do que achar que você não tem nada e que você é bom. E aí você entra naquele nível que é horrível e que infelizmente acontece muito, de achar que você é vítima ou um herói. Achar que você é muito melhor ou muito pior. Então a consciência plena, o entendimento, a compreensão do que você é o que faz a diferença. E esse é o grande ponto dessa leitura, esse é o grande ponto dessa passagem, desse capítulo que eu vou publicar, que eu coloquei no meu caderno, que eu tô digitando em computador para ter o manuscrito, para poder entregar e vocês conseguirem ter isso em mãos. E ler, usufruir e conectar com mais um monte de coisa que tem no livro, que faz parte desse movimento onde eu pulei uma década do meu primeiro livro para esse livro novo, ou seja, dos 30 anos fudeu, para então os finalmente 40, que eu não sei o título ainda. Mas é uma transição, então é o amadurecimento, é a consolidação, ainda as dificuldades, ainda a tentativa em ser uma pessoa melhor, só que também o reconhecimento, a identificação, o cultivo de coisas que já são legais, coisas que são boas, coisas que foram conquistadas, entendeu? E não descartando que sempre haverá algo que é mal, que é ruim, que não tá bom. E entender como eu vou trabalhar isso, em qual momento eu vou transformar isso ou aceitar e não fazer mais com que isso seja entendido como algo mal. Porque o mal, resumindo a história e pra gente fechar de vez, na qualidade do adicto, do viciado, do dependente químico, deixando só exclusivamente aqui no aspecto do álcool e da droga, que é a minha experiência, o grande mal pra mim é o álcool e a droga. Todas as outras coisas não entram
nesse aspecto. Porém, é como eu disse, eu não posso me esconder embaixo disso, porque eu tenho sanidade, lucidez, serenidade, discernimento, conhecimento, ferramentas e tal, para poder ser uma pessoa melhor. Então, é em cima disso que eu vivo, é em cima disso que eu acredito. Eu tô com raiva dessa porra, desse barulho do caralho, por isso que eu tô gritando feito um louco, mas eu espero que vocês estejam escutando bem, traduzindo tudo isso para a sua própria verdade e vivendo conforme você desejar, sem fazer mal para você, sem fazer mal para o outro, certo? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!